Opa, cê tá bom? Vamos pensar uns trem muito doido? Porque a provocação de hoje é sobre humor enquanto ferramenta de violência. Eu vou trazer sobre a perspectiva de segurança, que nada mais é do que a sensação de uma probabilidade baixa ou nula de perca ou dano dentro de algum ambiente. Sensação essa que parte de um contrato social amarrado com várias cláusulas quase que milenares. Contrato social esse que gera uma série de garantias do ambiente, ou seja, todo o ambiente tem uma carga de poder para exercer freios e contramedidas em relação aos seus indivíduos, gerando uma espécie de contrapartida de nesse ambiente você recebe X, porém você vai ter que limitar as suas ações nos aspectos X, Y, Z. Ou seja, esses freios e contramedidas ajudam com que os indivíduos reduzam as suas ações impulsivas e passionais. Mas qual que é o BO que gerou essa provocação? Obviamente que a expansão de algumas crenças religiosas, administrativas, que estão fazendo com que haja uma certa releitura do que é violência pelo fato desse uso mais exacerbado do digital. Ou seja, as redes sociais estão forçando uma espécie de reconceitualização do que é violência. Obviamente, essas encenações são mais um espetáculo ideológico. O brasileiro ele gosta dessa novela. O brasileiro ele não se interessa tanto por política. E o pior de tudo, eu acho que eu nem critico muito pelo fato de que fica meio que inconsciente que, independente da vontade dos indivíduos, nada vai mudar nesse país. Então, assim, o brasileiro ele olha e tem um monte de palhaço batendo palma e rebolando lentinho. Então, meio que ele só escolhe qual vai ser ali o palhaço mais carismático para entregar a autoridade que ele tem. E, ao meu ver, as eleições no país, essa véspera eleitoral, ano que vem provavelmente já vai ter eleições e a gente já está vendo uma certa movimentação de qual vai ser os representantes de ambos os lados. E esse é um momento, digamos que divertido, porque a gente está presenciando na história o encerramento de dois líderes, né? De um lado, o Molusco, e do outro lado, o Bolso, que possivelmente ambos não vão se candidatar. E tá rolando uma espécie de luta predatorial nos bastidores, que acaba descendo também para os seus delegados correspondentes. E todo esse espetáculo simplesmente para receber um pouco de doação de autoridade aí dos novos fiéis. E é claro que dentro de uma nova perspectiva de luta por poder, luta por espaço, a competição aqui no Brasil não seria justa pelo simples fato de que ninguém quer perder espaço a 2 passos de uma inflexão social, onde possivelmente aí 2028 o país inteiro vai de vala. Então, assim, não sei se você chegou a perceber sobre essa tentativa de reconceitualização de crítica, onde eu analiso determinados padrões da realidade não baseado na realidade, porque entendo a crítica enquanto análise de efeitos lógicos, mais a concretização da projeção de expectativa. Ou seja, se eu abro uma banquinha de cachorro-quente, a expectativa é de 10 clientes por dia. Então, no final do mês, eu vou ter 300 clientes vendendo meu cachorro-quente aí a 10, 15 reais. Eu vou estar ganhando algo em torno de 3.000 a 4.500 reais. Se eu abro a banquinha e tenho, 3 clientes por dia, a crítica será em torno do desempenho
dessa banquinha, porque essa banca de cachorro-quente, essa barraquinha, ela tem um propósito. Então eu vou analisar o propósito e as ações da barraca para montar uma crítica. Porém, obviamente, o que a gente vem vendo é muito mais uma aula de história totalmente projetada do que necessariamente uma análise crítica da coisa. A gente está vendo o colapso do nosso polo jurídico, já de um bom tempo, onde a nossa parte jurídica ela se transformou muito mais em um porteiro de história muito louca, de história projetada, do que necessariamente censores, pessoas que são capazes de analisar tecnicamente as ações na realidade. Veja, é histórico que esse polo jurídico é um sanguessuga, é algo que já está entranhado dentro do legado, da estrutura do legado. E sempre houveram impeachments, quedas, novos presidentes, e eles sempre se mantiveram ali, eles sempre guardaram ali o seu espaço. Porém, o que a gente está vendo é que a gente tem mais uns 2, 3 anos no máximo de existência do Estado antes de uma falência total. E esse corpo jurídico decidiu então participar de toda essa ciranda, toda essa novela ideológica, porque eles estão vendo que uma das propostas é justamente a redução da extração que eles mantinham do povo, e obviamente que eles não vão deixar. E a gente já está vendo uma espécie de violência permitida, não só aqui, tem alguns países na Europa que simplesmente falam, ó, você esse candidato aqui não vai participar. Estamos vendo algumas tretas já do Trump com a parte jurídica americana também. Essa parcialidade do polo jurídico do Estado é querendo ou não, essa pegada um pouco mais descarada de beleza, eu vou abraçar o justiçamento, eu vou abraçar uma espécie de princípio de dívida histórica para poder soltar os meus cachorros loucos para cima de todo mundo, o que nos leva ao dilema. Ou a gente libera uma espécie de humor mais agressivo em rede social para que ambos os lados tenham uma espécie de zona de conflito e isso isole alguns polos da sociedade, inclusive o polo jurídico, ou a gente simplesmente vai ver uma reconstrução de códigos de conduta que nada mais é do que alguns parasitas da estrutura do Estado que, ao ver que vai perder os seus espaços de agentes públicos, vão forçar todo mundo a seguir um código de conduta que proíba que as pessoas sequer questionem o porquê dos seus espaços. E tudo isso baseado em uma premissa que eu digo que normalmente eu analiso pela perspectiva das gerações que cada agente público pertence. E o judiciário brasileiro é um monte de juízes baby boomers que eles enxergam a internet com uma certa gravidade a mais. Normalmente baby boomers eles se dividem em duas categorias. Ou é o super porra louca que não se importa com nada e que só mete o louco, e que também temos dentro dos nossos polos jurídicos, ou o alarmista que aprendeu que a vida não é um morango e que tudo se transforma em uma coisa muito séria. Acho que pelo fato da geração ter sido carimbada com um selo de irresponsável, eles carregam meio que um peso geracional de que temos que levar tudo a sério. E eles se esquecem que, primeiro, militância é um jogo de soma zero. Então, tem um limite de indivíduos que realmente estão engajados na política. Eu diria que é algo perto de 1 a 2% no máximo de pessoas que realmente estão engajadas na política digital.
papo aí de 1 milhão. Acho que não dá nem 1%, deve estar dando 0,5%. Mas esses 0,5% fazem barulho a ponto de assustar agentes das castas mais altas do poder, o que é uma loucura. E obviamente muito baseado em uma abstração do conceito de violência. Entenda a violência enquanto a imposição de dano ou perca. No caso dessa violência digital, a perca não é da questão da imagem em si, porque todo agente público já tem uma certa imagem consolidada, mas é a perca de autoridade, é a perca da perca. A minha imagem tem a tendência de gerar uma quantidade X de credibilidade, e quanto mais fraca a minha imagem estiver, menor a minha autoridade. Logo, eu estou sofrendo violência porque, ao sofrer ataques de outras pessoas de campos ideológicos diferentes, eu estou reduzindo a minha captação de autoridade. E veja, o Brasil, essas nossas novelas ideológicas estão virando um certo BBB perigoso. Eu cheguei até a abordar em algumas provocações passadas sobre essa sede de sangue da militância. A gente vem vendo que quando um agente público ele tem uma perca de média na sua autoridade, ele já começa a ser atacado por vários outros agentes políticos, tanto os heróis da fé quanto os delegados começam ali a tentar derrubar a pessoa, o que gera toda essa sensação de que estou sendo massacrado pelo Brasil inteiro. Você vê alguns deputados falando: eu já fui atacado pelo Brasil inteiro, mas o maluco foi ofendido por, sei lá, 0,1% da população. E isso acaba colaborando com a minha provocação pelo simples fato de que essa decadência de autoridade, ela vem esbarrando muito na questão do desabafo que normalmente o cidadão faz, porque é óbvio que o Brasil está em uma decadência produtiva, decadência econômica, decadência estrutural. As coisas no Brasil não dão muito certo. Só que esse desabafo está sendo utilizado como uma desculpa para se gerar um controle maior sobre os indivíduos por alegações de que está havendo perseguição política. Então veja, é uma perseguição muito louca porque, como eu disse antes, é um jogo de soma zero e é tipo 0,5% da população. Então não, você não está sofrendo perseguição de 0,5% da população e esse 0,5% dividido entre vários polos. E cara, não, você não está sofrendo violência porque ninguém está te infligindo dano real. E também a sua autoridade ela é muito baseada nas suas ações e não no que as pessoas falam. Você vê Lula, Bolsonaro, tá aí. Os dois foram presidentes e todo mundo não gostava deles. E também ninguém tem, como o agente político normalmente ele se vê como um certo Deus na Terra, as pessoas não têm a obrigação de manter a sua autoridade. Então assim, a perca de autoridade oriunda de um possível desabafo de pessoas forçadas a trabalhar para o Estado é vaidade. É apenas uma vaidade e cara de pau, porque a crítica política no Brasil ela é muito mais um meme, ela é muito mais humorística do que necessariamente técnica, ideológica e tudo mais. Porque o brasileiro ele não leva a política muito a sério. Ele entende que é só um palhaço que ele vai ter que escolher para fazer alguma merda. Então, o uso desse humor como arma de violência que está sendo trazido para o debate público, na minha opinião, é só a população rindo das ações dos palhaços que ela escolhe. Ou seja, a população escolhe um palhaço, ri da palhaçada e o palhaço fica puto com a população. É um negócio meio maluco, porque eu acredito que eu já trouxe esse conceito de humor, mas as bases do humor, normalmente elas são o deboche, a ironia, o sarcasmo e o cinismo, pelo fato de que humor é uma espécie de gatilho natural em relação a alguma negligência com a realidade. Então, se eu cair
não é normal cair, porque o normal é estar em pé. Se acontece alguma coisa desconexa com o conceito da realidade, as pessoas tendem a dar risada. É tipo você regular preço e depois reclamar que os preços explodiram. É uma coisa óbvia, são fenômenos óbvios na realidade, e que quando uma pessoa faz isso, o que resta ao restante ou vai ser uma crítica um pouco mais séria, ou vai ser o humor. E na minha opinião, o humor, ele tem que ser uma espécie de arma permitida, porque senão a gente vai cair numa espécie de sinalização moral. A gente vai viver de pequenas sinalizações morais que não correspondem aos fatos. Assim, eu gosto, eu quero fazer tal coisa, eu vou lutar por... Enquanto as ações, elas vão conflitando com as palavras. Então sim, o humor não é uma arma de violência, mas sim, o humor deveria ser uma arma de violência. E para mim é questão de noção de direitos, porque querendo ou não, a extração do Estado é sobre os meus recursos. Então eu tenho que ter alguma maneira de tentar regular as ações desses agentes públicos, ou de pelo menos ter o direito de dar o meu palpite nesse novo reajuste de poder. E que, bem, eu entendi, e eu acredito que você também já tenha entendido, que no fim é só agente público defendendo os seus espaços através da execução de violência. Você já deve ter ouvido que o Estado tem um monopólio da violência, por mais que já tenha outros polos de violência que também vêm podendo executar violência na sociedade, mas a detentora oficial da violência é o Estado. E obviamente que quem detém a violência detém a verdade. Então não é uma luta sobre não sofrer violência, é sobre não ficar maluco mesmo. A gente não pode deixar com que o Estado condicione a realidade de todo mundo só para manter um benefício próprio. Os indivíduos, por mais que seja impossível raciocinar isso no Brasil, os indivíduos não podem se sobrepor à realidade de todo mundo. Isso é uma loucura. A internet, essa briga digital, ela ter uma espécie de anistia de porradaria, vai fazer com que, pelo menos ao meu ver, se debata todas as ações sobre a ótica de todas as perspectivas possíveis, mesmo que haja algumas perspectivas um pouco mais fora da linha, porque a gente precisa tentar entender ações, efeitos e fenômenos para tentarmos nos organizar de maneira melhor. E o Brasil já é um local, já é um hospício, um cabaré a céu aberto, antimetodológico, que ninguém presta atenção no que está fazendo. Ou seja, está todo mundo numa competição por sobrevivência e o juiz decide que você tem que ler as regras de apostas na competição de uma maneira completamente abjeta, de uma maneira completamente maluca, porque sim, porque ele está com medo de não ser mais juiz. Então, a busca por verdade, entenda a verdade enquanto perspectiva com maior tangência com a realidade, com maior fidelidade aos seus efeitos. Essa busca por essa perspectiva de maior afinidade, ela é a busca básica da sobrevivência humana. Padrões que correspondem à realidade. E todo mundo tem que ter a maturidade de entender que vai haver violência. Dentro de uma competição social, vai haver violência. Ninguém é Teletubbies, a gente não mora no país dos Teletubbies. Vai haver violência e a gente vai ter que direcionar essa força agressora para algum lugar onde se tenha menos dano. E na minha opinião, o melhor tipo de se executar essa extrapolada, essa quebrada de padrão é rede social, é o humor, é deixar as pessoas zombarem uma das outras. E é isso aí. O humor por si só, você vê aí alguns memes que o governo tentou fazer e que eram um desastre porque não correspondiam com a realidade. Só vai ganhar eco na sociedade
se houver conexão com hábitos e costumes, se houver uma quebra de conceito do ambiente. Se as pessoas imaginam algo da realidade, se as pessoas imaginam um uso específico da realidade e alguém quebra esse uso e tem um efeito negativo, isso vai fazer com que as pessoas do ambiente dêem risada da cara dessa pessoa, porque o humor é isso, negligência com a realidade. Você pega o caso do Nicolas com o Pix, que teve um alcance fora da realidade, fora da média, muito baseado no sentimento tanto de pessoas mais à direita quanto no sentimento de pessoas mais à esquerda de que aquilo era um absurdo que o governo estava fazendo. Então, assim, a rede social ser legitimizada como realmente um coliseu que vai rolar porradaria, ao meu ver, é o jeito mais simples da sociedade evoluir o seu debate. Veja, eu não quero ficar sendo racista, machista, homofóbico. Eu entendo que o ser humano, ele pega determinada ferramenta e ele vai evoluindo de acordo com o tempo em que ele usa essa ferramenta. As redes sociais, elas, por mais histórico que as pessoas tenham, a rede social para a maioria das pessoas tem tipo 10 anos. Se você pega embate político em rede social, tem, sei lá, uns 5 anos. A gente está falando de uma sociedade, de uma civilização com mais de 4 milhões de anos. A rede social é um grão de areia na história. Então, assim, evoluir esse debate, por mais violento que ele seja, a gente vai ter que entender que é uma via mais tranquila, com efeitos práticos zero na realidade. Você não vai tomar um soco pela tela do celular, você não vai tomar um soco pela tela do computador. É o jeito mais seguro, é sobre segurança individual dentro de uma competição. O mundo digital ser um campo um pouco mais exacerbado vai levar a sociedade para algo menos violento. Então, se a violência em si é só uma perca de captação de autoridade, é só um dano na imagem, enquanto perca de captação, a gente já tem uma espécie de violência zero. Consegue me compreender? Que não existe um dano real, não existe uma perca real em uma imagem digital que, na grande maioria das vezes, não interfere nem com o teu vizinho, por exemplo. Então, assim, é sobre a maturidade de entender processos sociais, fenômenos sociais, de aproveitar esse humor, essa zombaria, esse meme, essa novela engraçadinha que é a política brasileira digital e deixar essa porradaria cantar até ela chegar em um local mais racional, de menor gracinha, de menor palhaçadinha e com violência zero, com efeito na realidade zero, porque captação de autoridade não é violência. Ninguém tem obrigação com a captação de autoridade de ninguém. Então, assim, esse senso de justiça que estão tentando impor para se manterem, essa leitura histórica, não tem nenhum cabimento, porque você já deturpa a ideia do direito enquanto intermédio do hoje, dessas trocas instantâneas entre indivíduos. Então você já quebra isso porque você leva o indivíduo para uma troca que ocorreu há 50, 100 anos atrás, ou seja, tu já quebra a linha temporal dessa interação entre indivíduos, essa anacromia judicial, e você ainda imputa a um desses indivíduos, quebrando a parcialidade, você imputa nesse indivíduo um erro que não é do indivíduo, mas sim de um outro indivíduo com características parecidas de 50, 100 anos atrás. Então você quebra a linha do tempo, você quebra a parcialidade da leitura e você não analisa a ação em si, você analisa um peso histórico. Então, assim, esse senso de justiça é uma loucura, e isso tudo para se manter. O pessoal esquece que os requisitos para se acumular poder normalmente não estão dispersos na sociedade e normalmente são raríssimas pessoas que vão conseguir resolver ou propor resolução de demanda a ponto de ganhar autoridade e credibilidade.
A maioria está amarrada no sistema, está amarrada nesse legado, essa estrutura de extração, e não sabem nem o que fazer. E a única coisa que, na minha opinião, essas pessoas deveriam ter é um pouco de segurança para tentar sobreviver. Essa provocação está chegando ao seu fim, sempre baseada na revolta de Atlas. Retire crédito desse sistema desgraçado e, se fica aí de conselho, deixe os palhaços no seu processo de autofagia. Retire a autoridade do ambiente, porque ao retirar a autoridade, esses palhaços vão se degladiar até que reduza o seu máximo possível, beleza? E essa foi a provocação de hoje. Se tu acha que ela te trouxe alguma reflexão, já se inscreve no canal, vem aqui, Plau, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha o vídeo e procure aqui mais alguma reflexão que te chama a atenção, beleza? Então fique com Deus, um forte abraço.